Bom, agora a gente vai falar sobre a questão envolvendo Israel e Hamas. Nós estamos em contato agora com o João Miragaia, que é mestre em História, assessor do Instituto Brasil-Israel, é também o fundador do podcast do lado esquerdo do muro. João Miragaia, muito boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite aqui na CBN mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Obrigado. Obrigado Bom, pelo convite. nós que agradecemos. João Miragaia está falando diretamente de Israel. Agora, João, ontem nós tivemos a libertação de mais reféns israelenses. Houve a troca, né, de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Como é que foi essa libertação? O que se sabe o estado de saúde dessas pessoas? Foram 3 ontem, né? Sim, foram 3 ontem. Normalmente são entre 3 e 4, uma vez por semana. Não obedece exatamente essa lógica. Tem semanas que foram libertados mais que 3, e foram 2 ondas de libertação, digamos assim, 2 etapas. Os 3 reféns libertados ontem chegaram em situação física relativamente similar aos 3 da semana passada. Muito magros, muito abatidos, muito pálidos. A gente já sabe que eles passaram boa parte do tempo dentro de túneis, e isso também debilitou muito a saúde deles, mas também todos eles relataram torturas recebidas nesse local, né, no local da prisão. E a gente tem umas primeiras informações de que, pelo menos alguns deles, a gente não sabe quem, estão com problemas de saúde relativamente graves, que vão necessitar cirurgia ou outros procedimentos. Mas essas informações ainda não foram divulgadas para o público. João, esses reféns estão voltando, estão agora contando o que aconteceu. O que aconteceu nesse ano e meio sequestrados. O que vocês têm ouvido deles? Olha, o que a gente tem ouvido agora, até agora, é uma diferença muito grande entre os reféns homens e as reféns mulheres. Hum. Não que as reféns mulheres tenham ficado em situação confortável, nem longe disso, mas a tortura foi muito mais intensa para os reféns homens. A falta de alimento proposital também aconteceu de maneira muito mais severa com os reféns homens. Eles relataram ter recebido, às vezes, um pão árabe para comer, para dividir com outra pessoa, estragado por dia, ou ficar 2 dias sem poder beber água, sem ser oferecido água, enquanto os carcereiros do Hamas tinham acesso à comida e à bebida. Enfim, alguns ficaram pendurados de cabeça para baixo por bastante tempo. A gente tem acesso a relatos de tortura ainda mais graves, que não sei se vale a pena a gente comentar aqui em voz alta. É, Enfim, então essa é uma realidade que a gente calcula que outros reféns podem estar passando por ela também, e isso impõe uma pressão imensa no governo israelense para que eles sigam com o cessar-fogo e libertem os outros reféns. João, o Hamas, ele tentou fazer uma propaganda quando começou a libertar os reféns, ele colocou ali um mural, fez ali toda uma produção, deu um certificado para os reféns, fazia isso no meio da multidão, inclusive isso gerou críticas por parte do governo israelense logo no começo. Qual que é o objetivo disso? Isso mudou um pouco agora, né? A propaganda não mudou. O que mudou foi a ausência de público. O Tá. Hamas fazia isso em praças lotadas. E isso representava, de certa maneira, um perigo para Ah, os reféns, uhum. porque quem impede que um louco que esteja na praça levante uma arma e dispare um tiro contra um refém? Né? A gente pode ter todas as diferenças do mundo com o Hamas, mas um interesse em comum Israel e o Hamas têm, que era que os reféns fossem entregados com vida, porque o refém com vida ele representa um maior número de prisioneiros palestinos. Então, o Hamas tinha esse interesse. E o próprio Hamas entendeu, naquele momento, aparentemente, que aquele exagero, naquele show de libertação que eles estavam promovendo, não era necessário. Mas eles continuam sendo apresentados em murais com mensagens em inglês, hebraico e em árabe, obviamente mensagens contra Israel, contra o sionismo, exaltando o Hamas, exaltando a resistência palestina. Recebem um roteiro de coisas que eles tinham que falar durante essa libertação, e basicamente tem sido assim, e dificilmente vai deixar de ser assim até que o último refém seja libertado no acordo. Sobre o acordo, nós estamos na primeira etapa desse acordo de cessar-fogo. Muito se fala que é um acordo frágil. Você pode explicar que momento nós estamos e por que ele é considerado frágil? Olha, ele não começou, ele não foi acordado de uma maneira que apontava qualquer fragilidade. Quando o acordo foi assinado, ele era um acordo que, pelo menos o primeiro estágio dele, que dura esses 42 dias, nos quais vão ser libertados 33 reféns israelenses, enfim, cada refém mulher 30 prisioneiros vivos, cada refém homem 50 prisioneiros vivos, né?
Nessa situação, o acordo parecia se sustentar, porque é do interesse de Israel recuperar os reféns e é do interesse do Hamas o cessar-fogo na faixa de Gaza, e até ali estava tudo bem. A grande questão é que durante esse acordo foi estabelecido que a partir do 16º dia deveria ser negociado o acordo permanente de cessar-fogo. E isso está sendo realizado de maneira parcial, digamos assim. Israel se recusa a enviar membros do alto escalão para negociar a segunda etapa, porque o governo israelense ele sofre grande pressão de setores do próprio governo, e caso essa segunda etapa do cessar-fogo, que obviamente acarretaria no fim da guerra e na permanência do Hamas como poder em Gaza, eles derrubariam o governo Netanyahu. Então, Netanyahu está tentando, de diversas maneiras, se equilibrar dessa ameaça sofrida por membros do seu governo e, por outro lado, a pressão internacional, a pressão nacional, a pressão popular israelense para que ele consuma o acordo, uma vez que a população israelense é majoritariamente a favor do acordo. E o que fragilizou o acordo nessas últimas semanas são os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Porque, ainda que a gente possa dizer categoricamente que sem a pressão do Trump esse acordo dificilmente teria acontecido, agora os comentários que o Trump tem feito têm deixado o governo israelense numa posição desconfortável. Porque o Trump tem assumido uma posição muito radical, dizendo que ou que o Hamas libera todos, ele acabaria com o programa e transformaria Gaza no inferno caso o Hamas não liberte todos os reféns até o próximo sábado, né? Isso ele disse na semana passada, retrospectivamente. E o governo Netanyahu fica sem saber o que fazer nessa situação, porque o governo Netanyahu não pode ver o governo norte-americano, que sempre foi quem botou panos quentes e quem tentou moderar a situação, mais radical do que ele. Como ele explica isso para sua base, como ele explica isso para os seus correligionários. Então, essas falas do Trump, elas podem estar causando essa instabilidade, eu acredito que elas estão causando, mas é muito difícil entender quais são os objetivos do Trump, porque ao mesmo tempo que ele fala isso, hoje o seu enviado para o Oriente Médio, Steve Witkoff, assegurou que o objetivo do Trump, o objetivo do governo norte-americano, é que a segunda fase do acordo chegue ao fim e que o acordo seja consumado. Então a gente não sabe exatamente quais são os objetivos de Donald Trump e o governo israelense está tendo dificuldade de lidar com isso. Qual que é a segunda etapa do acordo? A segunda etapa é a libertação de todos os reféns vivos, a retirada total de Israel da faixa de Gaza, a reconstrução de Gaza. A reconstrução, na verdade, os principais itens estão na terceira fase, mas é o fim da guerra. Né? A retirada total israelense, a libertação de todos os outros reféns e libertação de mais outros prisioneiros palestinos, esses com um histórico criminal muito mais extenso que os que foram libertados até agora. Mas, basicamente, a segunda fase do acordo, o que ela representa principalmente, é o fim da guerra. É o governo israelense admitindo que a guerra terminou, e o Hamas permanecendo como poder na faixa de Gaza, que é algo que o governo Netanyahu jamais quis admitir e que, aparentemente, não tem outra escolha, né? Porque derrotar o Hamas por meios militares também não parece ser possível, mas ele, outra vez, como eu disse, ele sofre com as pressões no seu próprio governo, que não admitem o cessar-fogo total. João, qual que é a estrutura hoje do que se sabe, do que o Hamas tem? Está fragilizado, sem dúvida nenhuma, mas como é que ele está hoje? O que ele quer hoje? O que o grupo pretende hoje? Olha, a fragilidade do Hamas, a fragilidade militar, ela é visível, né? O Hamas tinha, segundo as fontes israelenses, 500 quilômetros de túneis subterrâneos construídos na faixa de Gaza. O Hamas tinha um exército de cerca de 35 a 40 mil pessoas, dos quais Israel alega ter matado um terço. Um terço dos mortos serão militares. Se a gente considerar os números do Hamas de 47, 48 mil, a gente está falando de 16 mil pessoas, mas vários outros foram feridos ou presos por Israel. Então houve uma diminuição muito consistente no número de militantes do Hamas, de combatentes. A gente teve também, a gente pode ver visivelmente o armamento do Hamas sendo reduzido. Até janeiro, fevereiro do ano passado, o Hamas disparava diariamente contra o centro de Israel, e isso é cada vez mais raro, não acontece há meses. Ou seja, os foguetes de longo alcance, eles foram exterminados. Só que o Hamas tem uma unidade de cerca de 15 mil reservistas que estão prontos a entrar, enfim, a serem convocados e entrar em batalha no momento que o Hamas quiser. E é muito difícil que o Hamas seja derrubado por meios militares na faixa de Gaza, porque são pessoas que lutam até a morte, né, até o fim, porque têm convicções muito concretas, e também porque nenhum outro grupo palestino que tentasse tomar o poder na faixa de Gaza, ou tentasse disputar o poder com o Hamas, tem esse aparato militar tão forte na faixa de Gaza. O objetivo do Hamas é permanecer como poder.
o Hamas permanecendo como poder em Gaza, isso já representa para eles uma vitória. Não uma vitória do povo palestino, se a gente olhar com os olhos de quem passou por um massacre durante quase um ano e meio, que, enfim, pelo menos 48 mil mortos, né, porque o Hamas já aumentou esse número, incluindo os desaparecidos, enfim, com a destruição total da faixa de Gaza. Certamente não representa uma vitória do povo palestino, mas para o Hamas, enquanto organização política, com os objetivos que tem, isso representa uma vitória contra Israel. João, eu acabei de ouvir o último episódio do podcast que você faz, lá do Esquerdo do Muro, e vocês falam sobre o uso de um gás em túneis. E aí diziam que não tinha usado, o governo falava, o exército falava que não tinha usado, mas agora isso parece ser mais, tá mais esclarecido. Que gás foi esse usado? O que você sabe? Olha, esse é um gás, agora me fugiu o nome desse gás, mas é um produto que já é desenvolvido há tempo por Israel, segundo uma matéria do jornal 972, Mekomit. Ele é um gás que foi testado em 2017 e que tem um efeito mortífero muito, muito alto, né? Eles Hum. testaram dentro de um túnel do Hamas que chegava, que ultrapassava a fronteira da faixa de Gaza e chegaria até um kibbutz na fronteira, o kibbutz Kisufim. Israel testou esse gás naquele momento e a orientação do chefe das Forças Armadas foi não matar mais que 5 terroristas. E no final das contas, aparentemente, 22 pessoas foram mortas, segundo essa reportagem do Mekomit. E Israel nega que tenha usado esse gás agora, mas esse jornal diz que teve acesso ao depoimento de 15 oficiais do exército israelense, que esse gás foi usado em túneis e que ele matou uma grande quantidade de terroristas e também, possivelmente, eles cravam que 3 reféns, pelo menos, foram mortos com esse gás, e também alguns civis, porque a potência do gás é tão alta que ele não ficava restrito somente aos túneis subterrâneos. Ele se estendeu, ele subiu e os moradores, talvez dos primeiros andares dos apartamentos em cima dos túneis, também possivelmente foram afetados. Outra vez, Israel nega isso, vai ser preciso uma investigação bastante intensa e concreta para confirmar isso e os números citados, mas é uma informação grave. E por que a gente pode falar agora nisso como uma informação concreta? Porque o presidente Biden, numa entrevista dada na semana retrasada, ele admitiu que Israel usou esse gás. E ele disse que ele foi contra e que o governo israelense não levou em consideração a sua posição. Então, se o Biden disse que o gás foi utilizado, é porque ele muito provavelmente foi utilizado, né? Com certeza, ou se não, certeza absoluta. Configura um crime de guerra? Se ele é usado contra civis, ele configura crime de guerra sem nenhuma discussão. E agora a gente sabe que nessa situação, Israel sempre alega que determinados terrenos, de acordo com a lei internacional, perdem o status de territórios protegidos quando eles se transformam em quartéis militares. Isso vale para hospitais, isso vale para escolas, isso vale para qualquer tipo de instituição pública que, quando se transforma em um quartel, ele perde o status de território protegido e pode ser atacado como um quartel. A questão é que, entre você definir que o túnel é um quartel, de onde estão disparando mísseis, onde estão atacando Israel, ou simplesmente é um lugar onde estão escondidos terroristas, há uma fronteira e entra um jogo interpretativo jurídico, que Israel alega que não cometeu nenhum crime, enquanto outros alegam que Israel cometeu crimes graves. E isso, obviamente, vai parar na justiça, vai parar no julgamento de Haia, e, enfim, e a corte vai ter que tomar uma decisão em relação a isso. João, qual que é a importância do corredor Netzarim em Gaza? Tropas israelenses estavam lá, deixaram essa região e também como é que está o fluxo de palestinos dentro de Gaza, por norte, por sul? A gente vê isso em diversos momentos. Qual é a situação agora? O corredor Netzarim, ele é um corredor horizontal, digamos assim, que cortava o território da faixa de Gaza entre o mar e a fronteira com Israel, e separava os 20% ao norte da faixa de Gaza dos 80% ao sul. E o exército israelense, ele tomou uma decisão de evacuar todos os moradores, todas as pessoas que habitavam essa região dos 20% norte da faixa de Gaza, a fim de aniquilar os grupos terroristas que ainda estavam presentes naquela região. Então, naquele lugar não chegava ajuda humanitária, naquele lugar não chegava água, naquele lugar não chegava nada. Realmente as pessoas foram evacuadas dali, ou por decisão própria, uma decisão própria muito controversa, né? Porque quando o exército ameaça a tua vida diretamente, é complicado a gente justificar isso como uma decisão pessoal, mas houve pessoas que o exército evacuou à força também dali, e ficaram algumas centenas de pessoas nesse 20% norte da faixa de Gaza, a grande maioria deles membros do Hamas e da Jihad Islâmica. E o grande temor
do Hamas, e também de boa parte da sociedade israelense, eu diria, é que Israel construísse colônias judaicas naquele território e anexasse aquela região. É uma região que já não tinha palestinos vivendo, praticamente, então você pode anexar, declarar soberania e impor uma derrota territorial para o Hamas, pelo ataque feito no 7 de outubro, enfim, que seria um grande retrocesso na visão das forças de centro-esquerda em Israel, uma vez que elas são contrárias à recolonização da faixa de Gaza. Aliás, diga-se de passagem, a maior parte da população israelense é contrária à reabertura de colônias judaicas na faixa de Gaza. Então esse era um temor do Hamas. E quando Israel aceita, no primeiro estágio do cessar-fogo, abandonar o corredor Netzarim e permitir que os palestinos possam regressar ao norte da faixa de Gaza, Israel dificulta enormemente possíveis planos de anexação desse território e de construção de assentamentos. Porque uma vez a evacuação daquelas pessoas demorou meses. A montagem do corredor Netzarim, da estrutura militar do corredor Netzarim também demorou meses. E essas pessoas retornando, são cerca de 250 mil pessoas que retornaram, mas boa parte deles não conseguiram ficar por lá, tamanha destruição, depois voltaram para a parte centro-sul de Gaza. Mas esses 200 mil que permaneceram, vamos trabalhar com esse número, eles representam uma dificuldade para esses planos expansionistas de colonização e de anexação do território. E esse é o principal item do acordo para o Hamas nessa primeira etapa. No momento que o Hamas recebe o corredor Netzarim, o Hamas pode pressionar Israel, porque a libertação dos prisioneiros é importante, mas não tem nem 10% da importância do corredor Netzarim. Então agora a pressão está sobre Israel, porque a população faz uma enorme pressão sobre o governo para ver os reféns libertados, e o Hamas pode jogar mais duro e ameaçar implodir o acordo, uma vez que eles já receberam o que eles queriam. Isso quer dizer que Israel não pode evacuar a população de Gaza outra vez do norte da região? Não. Mas isso quer dizer que não faz nenhum sentido, que seria muito caro, seria uma mão de obra muito grande, ia contar com um descontentamento grande das Forças Armadas, dos reservistas, dos oficiais da ativa, e seria um problema para Israel ter que realizar novamente esse procedimento. Bom, nós estamos conversando aqui com o João Miragaia, que é mestre em História, assessor do Instituto Brasil-Israel. Eu queria falar um pouquinho com você sobre a situação na Cisjordânia. Há muitos relatos de atritos entre colonos judeus e palestinos, há operações do exército, da polícia. Como é que está a situação por lá? A Cisjordânia é o novo foco da violência na região. A gente tem 20 mil palestinos que foram evacuados de suas casas, sobretudo na região de Jenin, que fica na parte norte da Cisjordânia. Jenin, vale a pena dizer, ainda que a Cisjordânia seja controlada pela autoridade palestina, que são grupos seculares que têm relação com o Estado de Israel, o campo de refugiados de Jenin, especialmente, ele era controlado pela Jihad Islâmica, também com forte influência do Hamas. A própria autoridade palestina tentou expulsar esse poder do Hamas da Jihad Islâmica ali, estava tendo dificuldade, e o exército israelense entrou na região para completar o trabalho, digamos assim. Desde então, a gente já tem um número de mortos que ultrapassa as dezenas, longe de serem todos terroristas. A gente teve na semana passada uma mulher grávida que foi morta, e 20 mil pessoas evacuadas de suas casas. Agora, isso é uma ação promovida pelas Forças Armadas, com o argumento de eliminar células terroristas na Cisjordânia. Agora, a violência de grupos de colonos, ela é frequente, ela tem acontecido em toda a Cisjordânia. Houve um ataque de grupos de colonos no sul da Cisjordânia, na região de Hebron, e eles são muito pouco combatidos pela polícia. A polícia prende muito pouca gente que participa desses ataques, que Israel, muita gente se refere a eles como ataques terroristas também. E o próprio exército também sempre chega muito tarde, depois que o ataque já foi consumado, e eles têm uma espécie de carta branca para atuar, porque o governo faz vista grossa. As instituições do Estado fazem vista grossa. Então isso é um problema gigantesco, porque representa também uma falta de controle sobre a Cisjordânia, e que o Estado está sendo entregue, em determinados termos, às mãos de pessoas com intenções destrutivas, né, totalmente. João, só para a gente finalizar, qual que é a situação, como é que está a situação política de Benjamin Netanyahu e também os processos que ele responde? Ele estava se segurando com a guerra, estava tentando postergar sempre seus processos, a ida à justiça para explicar tudo. Isso tá andando agora? Está andando mais ou menos, porque a situação da guerra, ela ajuda o Netanyahu a pedir interrupção dos depoimentos. Isso ajuda que ele possa pedir adiamento ou até cancelamento dos seus depoimentos na justiça.
A gente está na fase que o Netanyahu, o réu, tem que depor. Isso pode demorar meses. E quanto mais a situação de segurança ela é comprometida, mais vezes ele vai conseguir escapar para reuniões de urgência do gabinete de segurança, para outras ocasiões que ele precisa estar presente. Então, enquanto Netanyahu for primeiro-ministro, enquanto a gente estiver numa situação de conflito, dificilmente esse processo vai andar na velocidade que deveria. O governo ele se mantém estável, mas ele tem crises para enfrentar logo mais. Não só a etapa 2 do cessar-fogo, que eu já comentei, né, que ele sofre pressão de membros do seu governo, que caso ele siga essa tendência, esses grupos ameaçam abandonar o governo e derrubar o governo, mas a gente também tem a questão dos ultra-ortodoxos, que estão exigindo já há meses uma lei que os isenta do serviço militar, que é uma lei que se já era impopular, agora se tornou extremamente impopular devido à guerra, e o governo não tem maioria para aprovar essa lei. E os ultra-ortodoxos deram um prazo final de março para que essa lei seja aprovada. Então, a gente tem essa situação aí em vista. Eu acho até março o governo precisa solucionar esses problemas. Caso o governo consiga solucionar esses problemas, a tendência é que eles consigam se manter estáveis por mais tempo. Mas tem muita gente que acredita que o governo não dura até o fim de março. Perfeito. Os ultra-ortodoxos são os únicos que não servem às forças de Israel, o exército. Eu diria que eles são, como grupo religioso, eles são os que não servem ao exército, mas a grande maioria dos árabes israelenses também não servem. Entre os judeus, eles são um grupo que não serve ao exército. Perfeito. Bom, muito obrigado. João Miragai, obrigado pela sua análise e uma boa noite para você aí em Israel. Até uma próxima. Boa noite, obrigado pelo convite, até a próxima. Muito obrigado. João Miragai, mestre em História, assessor do Instituto Brasil-Israel e também fundador do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. 3h52.